Nesse vídeo iremos abordar o funcionamento e também, consequentemente, um desenvolvimento prático de uma fonte de alimentação. Nesse caso, a gente vai utilizar como exemplo uma fonte de 5 volts, certo? Bom, a fonte de alimentação, acredito que boa parte do pessoal já sabe, ela é muito necessária, né, para o bom funcionamento de qualquer dispositivo eletrônico. Ou seja, todo dispositivo eletrônico necessita de uma fonte de alimentação. Ou até mesmo pode utilizar uma bateria, mas de qualquer forma a fonte de alimentação é sempre necessária até mesmo para promover aí uma recarga nessa bateria. Ou aqueles dispositivos eletrônicos que não possuem bateria necessitam o tempo todo de uma fonte de alimentação para fornecer energia para o funcionamento de tal dispositivo eletrônico, ok? Bom, então tudo começa com a nossa tomada. Então na tomada, né, a rede de energia que as empresas fornecedoras de energia fornecem na residência, por exemplo, são as tensões em sinal de corrente de tensão alternada. Tipicamente pode ser 127 ou 220 volts. Alternada porque ela atua no semiciclo positivo, como está demonstrando nessa ondulação verde, ora ela também atua no semiciclo negativo, como está nessa ondulação negativa. E isso seria o comportamento da tensão e da corrente em função do tempo, certo? Aí, para ficar mais fácil e também ao mesmo tempo dinâmico aqui o raciocínio da construção da fonte, dividir aqui em 4 estágios. O primeiro estágio ele vai trabalhar com um processo de redução de tensão. Se a minha tensão ela é de 127, a tensão que vem lá da minha rede, que vem lá da minha tomada é de 127, eu quero chegar nessa tensão de 5 volts, obviamente eu preciso rebaixar essa tensão. Então o primeiro componente que vai trabalhar com o processo do redutor ou rebaixamento de tensão é o nosso transformador, que está aqui, né? Lembrando que aqui seria o esquema, né? O esquema elétrico da fonte de alimentação. Então vai passar por esse transformador aqui. O transformador é dividido em 2 partes, o primário e o secundário. No primário entra a tensão de 127 ou 220 e no secundário vai sair uma tensão menor, certo? Vamos nesse exemplo aqui do nosso diagrama, está com uma tensão de 9 volts, ok? Essa tensão ela é reduzida, porém ainda ela continua com um sinal alternado. Então esse é o primeiro estágio. Já no estágio 2, vai ocorrer o que? A conversão desse sinal de corrente alternada para a corrente contínua pulsante, graças a esse dispositivo aqui que a gente chama de ponte retificadora, que é a junção, né, o trabalho em conjunto de 4 diodos. Né? Então ele vai fazer o processo da retificação de sinal. Então ela vai deixar de ser alternada a contínua, né? Vai entrar alternada nesses 2 pontos aqui e vai sair contínua nesses 2 pontos, né? Aqui nessa linha a minha tensão positiva e nessa linha de baixo aqui a minha tensão negativa, ou a gente pode também considerar como o nosso GND, o ground de terra, né? Ela vai se tornar pulsante. Já no terceiro estágio, vai ter o conversor de CC pulsante, agora em CC com ondulação, porque ela vai passar por esse processo aqui, né? Vai filtrar esse sinal pelo capacitor. Uma das aplicações do capacitor é armazenamento de energia. Então, nessas frações de segundo que o meu capacitor ele é carregado, ele consegue o que? Armazenar energia. Então tá vendo que aqui, ó, se a gente comparar o gráfico do estágio 2 com o gráfico do estágio 3, a minha corrente, né, tá vendo o comportamento dela, ó, ela só atua no semiciclo positivo, mas porém, ó o tamanho da onda, ela tem praticamente, vai lá no eixo zero, né, ele chega até ficar sem tensão em determinados pontos em relação ao tempo. Aqui nesse caso, o capacitor ele mantém uma pequena carga, só que essa pequena carga é o suficiente para fazer a minha onda ela não ir até lá na tensão igual a 0, né? Então ele consegue melhorar esse meu sinal aqui, porém ainda fica com uma ondulação, certo?
se a gente pegar aqui o gráfico, a gente vai ver, né? O retificador sem o filtro é o comportamento aqui da minha tensão sem o meu capacitor. Quando ele já passa pelo capacitor, o comportamento aqui, né? Já esse onde está sublinhado em azul já deixa de existir, né? Então ela consegue o que? Melhorar esse sinal, né? Então essa comparativa aqui do gráfico a gente consegue entender melhor o efeito do capacitor nesse diagrama da fonte de alimentação. Aí o quarto e último estágio é o regulador de tensão. Então o regulador de tensão, né, a gente pode trabalhar com dois modelos de regulador de tensão. Pode ser um diodo Zener, que não é o caso, nem vou entrar em detalhes sobre o diodo Zener, porque não é o nosso caso aqui agora. Mas tipicamente, mais utilizado nessas fontes mais simples, é mais recomendado utilizar um circuito integrado, né? Então, o circuito integrado do regulador de tensão, o que ele vai fazer? Além, lógico, de ele regular a tensão, ele consegue o que? Manter essa tensão estabilizada, sem nenhuma oscilação, certo? Então, os reguladores de tensão, ele tem aqui três conexões, 3 terminais. O tipicamente mais utilizado é nesse modelo aqui, né? Então ele tem aqui o código 78XX. Esse XX no final representa os 2 dígitos finais, vai representar a tensão na saída dele lá. Se nós vamos utilizar uma fonte de 5 volts, então o regulador tem que ser aqui o 7805, né? E aqui está uma tabela extraída as principais informações no datasheet de cada regulador, né? Então tá vendo, ó, o 7805, ele tem que ter uma tensão mínima de 7,5 volts, uma tensão máxima de 20 volts. Essa tensão máxima é a tensão aqui na entrada desse meu regulador. Então, ou seja, ele não pode receber uma tensão maior do que 20 volts, senão pode comprometer o funcionamento dele aqui, certo? E assim tem aqui os outros modelos de reguladores, né? Toda vez, conforme eu falei, toda vez que eu tiver os 2 dígitos finais, corresponde à tensão que ele vai fornecer lá na saída, que ele vai regular, né? Então, nesse caso da família 7 e 8, nós temos aqui regulador de até 24 volts. O mínimo é o 5 volts e o máximo é de 24 volts, né? E todos obedecem uma corrente de saída máxima aí de 1 ampere, tá bom? É isso daí. E por fim, na minha saída ainda utilizo, né, mais um capacitor, né, a fim de melhorar até um pouco mais ainda, né, por mais que a tensão ela fique já regulada e estabilizada, ainda coloco um capacitor aqui de menor capacitância para garantir aí também aí um funcionamento um pouco mais otimizado, né, dessa tensão de saída. E esses dois últimos aqui, né, um resistor e um LED, né, o LED no caso aqui só para indicar aí que essa tensão de 5 volts está presente lá na saída do meu circuito. E um resistor utilizado aqui para dar uma queda de tensão para não queimar esse LED, porque se jogar 5 volts diretamente no LED aqui ele vai queimar, né? Lembrando que, lógico, o LED, né, com esse resistor, aqui também na entrada, né, um fusível e uma chave aqui, são dispositivos opcionais, ou seja, a minha fonte funciona normal, né, sem a utilização deles, né? Logicamente, uma chave é para termos aí de conforto, né? O fusível para um sistema de segurança e o LED aí também para indicar aí, né, o funcionamento, para mim às vezes não ficar, eu quero saber se minha fonte está funcionando. Às vezes você ligando ela lá, o LED acendendo, você já pode deduzir que ela esteja funcionando. Às vezes o LED está queimado, aí você tem que, né, ou você não utiliza um LED, aí você tem que, né, para testar isso é só você pegando aí um multímetro, por exemplo, né? Então o LED ele facilita aí para a gente ver se a energia está chegando lá, está recebendo uma determinada tensão lá, certo? E por fim a saída aqui de 5 volts, né? Então a parte teórica de uma fonte de alimentação, né, do conceito de funcionamento, seria esse daí. Então agora chegamos aqui na parte prática. Então já montei aqui a minha fonte de alimentação em 5 volts, tensão corrente contínua, utilizando uma protoboard, e agora vou mostrar para vocês, né, em detalhes e aí fazer as medições por etapas aqui para a gente aperfeiçoar o entendimento. Então foi colocado um transformador, eu já identifiquei quem é o primário e o secundário do meu transformador. Aqui
na minha residência eu tenho a tensão de 110 volts, então o cabo preto com o cabo amarelo, né, já está ligado na tomada, certo? E depois do secundário em diante, esse aqui é um transformador de 12 volts, ele vai jogar uma alimentação de 12 volts. Pode ser que varie um pouco esse valor, porque é tensão alternada, certo? E então, aí coloquei uma chave, né? Essa chave aqui só para ligar o meu circuito. Na ponte retificadora, os dois pinos centrais é a entrada do secundário do meu transformador e os pinos das duas extremidades tem a polaridade indicando aqui positivo e negativo, certo? Do positivo da ponte retificadora, o sinal que já está retificado, ou seja, nas duas extremidades aqui eu já consigo distinguir as polaridades positiva e negativa. Isso já me permite que a minha tensão agora ela já vai respeitar aí as polaridades, certo? Então já vai ser uma tensão contínua. Então aí ela entra no meu transformador aqui de 1000 microfarads, certo? Depois do meu capacitor, ela vai passar aqui pelo circuito integrado regulador de tensão 7805, obedecendo o datasheet. A perna central aqui, contando da direita para a esquerda, é pino de entrada, o do meio é o GND, o negativo, e o terceiro e último aqui, ele representa aí o pino de saída, que é aqui que vai gerar os meus 5 volts. Passa por um outro capacitor agora aqui de 100 microfarad, depois pelo meu resistor para dar uma queda de tensão para alimentar meu LED, e lembrando que o LED ele só serve aqui nesse exemplo para indicar que a energia está chegando no local. Então vamos fazer o teste, né? Vou acionar aqui a minha chave, o LED já acende, então a gente já tem uma perspectiva interessante aí que já muito provavelmente a minha fonte já esteja funcionando, ok? Então o primeiro passo é eu colocar aqui o meu multímetro na escala de tensão alternada. E vou verificar aqui a tensão. E vou verificar a tensão que está chegando lá no secundário do meu transformador, certo? Vem aqui no transformador, eu posso medir aqui os dois pinos centrais da minha ponte retificadora. Olha lá, que está me chegando uma tensão aí de 13,7, ok? É um transformador de 12 volts, mas conforme eu falei, pode oscilar um pouco o valor dessa tensão. Agora eu vou fazer a medição das duas extremidades aqui da minha ponte retificadora, lembrando que agora o sinal já está retificado, então tenho que mudar a minha escala aqui, né, a escala aqui no meu multímetro para a tensão contínua, e verifico lá qual é a tensão que está chegando lá. Aí aqui já deu um valor de tensão aqui de, vamos ver lá, de 17 volts, olha lá, né? Deu até vamos supor, deu até um ganho a mais de tensão, mas beleza. O que eu tenho que o que vai me importar de fato é a tensão que vai sair lá da minha fonte, que tem que ser os 5 volts. O que está entrando praticamente não interessa. Lógico, eu tenho que obedecer também, né, uma tensão de entrada para não queimar o meu circuito integrado aqui, que é o regulador de tensão. Se não me falha a memória, acho que esse de 5 volts deve ser na faixa de 25 a 35 volts, né? Então não tem por que a gente se preocupar. Outro detalhe também em termos de tensão, por exemplo, esse meu capacitor, acho que não dá para ver daqui, mas esse meu capacitor, ele tem uma tensão máxima aqui, né, de isolação, de 25 volts, ou seja, também essa tensão na pontificadora não pode exceder essa tensão de 25 volts, senão estoura aqui, dá problema no meu capacitor, certo? Então beleza. Ok, então medimos a tensão do meio aqui, deu 13 volts, que é a tensão que está saindo do secundário do meu transformador, em tensão alternada. Depois, segundo passo, medimos a tensão aqui na ponte retificadora, chegando aqui uma tensão um pouco maior, porém já em sinal contínuo. E agora vamos ver a tensão que está chegando lá no meu regulador. Provavelmente deve ser a mesma tensão que está saindo aqui da minha ponte retificadora. Olha lá, 17 volts. 16,6. Deu uma pequena queda aí devido antes de passar pelo capacitor aqui. Ok? Bom,
E agora, por fim, nós iremos medir a tensão na saída, que agora realmente tem que, de fato, aqui tem que dar uma tensão de 5 volts, certo? Então, eu vou pegar o meu ponta de prova para mim testar a saída dele, positiva lá na saída do meu regulador e a ponta preta no meio, né? E lá é possível checar lá uma tensão lá de 4,98, 99, ou seja, atingimos aí o nosso objetivo, né? Que era montar uma fonte de 5 volts, certo? E a tensão do LED, logicamente, vai ser uma tensão menor, porque o resistor ele vai dar uma queda de tensão e essas 5 volts vai estar distribuído entre o resistor e o LED, né? Mas só por curiosidade, a tensão no LED é de 2, provavelmente a tensão no resistor vai ser algo próximo de 3 volts também, né? Olha lá, 2,78. Beleza? Então, isso daí, pessoal. A intenção é, lógico, toda a fonte de alimentação, ela fisicamente não é montada desse jeito. Isso daqui é só um esquema que eu montei na protoboard para mostrar para vocês de fato como que é o funcionamento de uma fonte de alimentação e também como que nós montamos ela. Tipicamente as fontes de alimentação são placas de circuito impresso com solda, né, tudo mais, né, tudo bem arranjado, né, mas nesse caso aqui só foi para mostrar para vocês de fato como que é montado o esquema, lembrando que essa montagem aqui representa a mesma montagem que está no diagrama lá da parte teórica do vídeo, ok? Então isso daí. E na hora que para mim desligar a fonte, pressiono a minha chave, você pode ver que o LED ele apaga, ele não apaga de modo de repente, né? Então ele leva um tempinho para apagar. Isso é o efeito do capacitor que armazena um pouco de carga e faz com que o meu LED ele apague de um certo tempo, né? Um certo atraso aí, ok? É isso daí, muito obrigado, valeu!